Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E gostaria mais uma vez de convidá-los a fazerem as suas inscrições, a deixar seus likes, tecer seus comentários e a visualizar mesmo. Porque o YouTube compreende que se você faz a inscrição, mas não está deixando like nem visualizando, é porque de alguma forma você é alguém que fez a inscrição de forma passiva, não se importa, não está antenado nem ligado com a página, e com isto eles cancelam a inscrição. E com isto, estou chamando vocês a isto porque esta semana alguém perdeu a sua inscrição e a resposta foi justamente esta: faz a inscrição, mas não acompanha. Então, participe mesmo de verdade. E assim, me vindo à mente neste início de semana, a compreensão, o que de fato é um cristão, e eu estava buscando aqui uma resposta que fosse mais pautada dentro do que a gente traz como corriqueiro mesmo. Então me veio à mente que cristão é ser alguém que serve a Cristo, do ponto de vista, logo no livro de Atos, os primeiros seguidores, discípulos, foram chamados de cristãos, como forma pejorativa, porque estavam seguindo a Jesus e que tinha um padrão de vida, que a gente chama de modos viventes, né? Que coadunava com aquilo que Jesus havia ensinado, com aquilo que Jesus havia transmitido. Mas aí esta resposta ficou meio vaga. O que é ser cristão? Me veio à mente que cristão também pode ser um discípulo, não é? O que é cristão? Cristão é aquele que frequenta a igreja todos os domingos, ou que frequenta a igreja no mínimo 2 ou 3 vezes por semana. E me vem sempre esta questãozinha, que é ser cristão, que é ser cristão, é ser pequeno Cristo e assim por diante, porque o conceito Cristo mesmo, ele traz a proposta de unção, ungido, não é? O termozinho que no latim usa crisma, cristão crisma. Então, alguém que foi ungido para tal. E assim, ansiando mesmo compreender este conceito, já com os meus 30 anos de fé, mas pensando nesta possibilidade, e aí a Wikipédia mesmo traz o conceito de cristão como sendo um indivíduo que adere ao cristianismo. E aí eu discordo, porque de fato o cristianismo, como religião, você pode aderir, mas o ser cristão, pelos ensinamentos de Cristo, você não pode aderir, mas você tem que de fato se converter. Então é uma mensagem que você toma, você muda de vida, muda de padrão, você tem o que a Bíblia chama de metanoia, mudança de pensamentos, né? Você tem um arrependimento, que é mudança de postura, de atitude, não é? É dar meia volta, e é voltar o contrário. Então, ser cristão é fazer um percurso de 180 graus. Você está em um caminho, você faz o contorno e você volta ao caminho contrário, porque o conceito de arrependimento, melhor traduzido, é este. E do ponto de vista mesmo da enciclopédia, ser cristão também é ser alguém que aderiu ao cristianismo, uma religião que é monoteística, né? Ou monoteísta, porque cultua-se um único Deus, e é uma religião também pautada, do ponto de vista centrada no conceito monoteístico abraâmico, não é? Porque Abraão é o pai da fé dos cristãos, é o que Paulo está falando, é o pai do povo judeu, e o próprio Islã também, o islamismo como religião, pega Abraão como sendo pai daquela nação, daquele povo, daquela religião. Então, isso deixa muito vago esse conceito de cristão, porque também ser cristão traz este conceito de adorarmos um único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E com isto traz uma certa paz, mas não tem o conceito do cristão militante como cristianismo, ou aquela militância, ou aquele ismo que é conduzido pela estrutura humana, mas do cristão que é discípulo, que é servo, que é servidor, que é capaz, que teve transformação de vida, que tem coerência, que tem aqui o caráter de Cristo, que tem a palavra de Deus como regra de fé,
que caminha direcionado e orientado pela palavra de Deus. E dentro do ponto de vista ainda da enciclopédia, o cristão ele está embasado em cima dos ensinamentos de Jesus de Nazaré e que foi profetizada na Bíblia do Velho Testamento, na Tanakh ou Torá, não é? Os cristãos estão divididos em 3 grupos principais: católicos, ortodoxos e protestantes, e assim há uma divergência muito grande, porque o ortodoxo não aceita o católico, o católico não aceita o protestante não aceita o católico, e a gente vai esbarrando nesta questãozinha do ser cristão, e a gente sempre vai ter mais conflitos do que respostas, não é? Mas um certo escritor chamado A.W. Tozer, as 2 letrazinhas trazendo aqui iniciais do seu nome, Tozer, o seu sobrenome, ele traz um conceito de cristão que para mim é um conceito autêntico. Ele diz: o cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu, conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver, espera ir para um céu pelos méritos de um outro, esvazia-se para que possa estar cheio, admite estar errado para que possa ser declarado certo, desce para que possa ir para o alto, é mais forte quando ele é mais fraco, é mais rico quando é mais pobre, mais feliz quando se sente pior, ele morre para que possa viver, renuncia para que possa ter, doa para que possa manter, vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede todo o entendimento. Então esse conceito de cristão, ele já refina bem esta proposta do cristão com o cristianismo, do cristão com o rótulo, do cristão com os 3 segmentos que a própria enciclopédia define como cristãos, né? Católico, ortodoxo e protestantes. Quando falando ortodoxo mesmo, está falando do mundo da Igreja Católica Ortodoxa Grega, não é? E com isto, ser cristão, sobretudo, é ter esta capacidade de esperar em cima daquilo que Jesus falou. Ser cristão é ser conduzido pelo Espírito Santo, é ter o caráter de Cristo no fruto, nos frutos do Espírito Santo mesmo, é ter a capacidade de estar trabalhando com os dons dados por Deus e de perceber que enquanto aqui ele é peregrino, porque a sua pátria ela não tem um nome regionalizado como sendo o adjetivo pátrio, né? Brasileiro, inglês, francês, espanhol, chinês, mas o adjetivo pátrio do cristão é cristão, porque a pátria que ele almeja, ela é celestial e ela é para a vida eterna. E com isso eu quero convidá-los a estarem levando a sério este conceito da palavra cristão e não deixando macular o nome de Cristo e nem a consciência daqueles que de fato caminham por esta proposta, por esta senda e que sabe que sim, somos cristãos porque aguardamos a bem-aventurança vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e enquanto aguardando estamos por aqui nos santificando e nos consagrando dia a dia, momento a momento, instante a instante e levando esta mensagem do Evangelho para o maior número de pessoas possíveis. Caso você seja cristão desse ponto de vista do cristão que está engajado, do cristão que de fato é um militante, não é? Que é um guerreiro, é um combatente, é um lavrador, é uma lavoura, o que Paulo está falando, vós sois lavoura de Deus, não é? Soldado de Cristo mesmo. Caso você seja bem-vindo. Caso você não seja, eu quero te convidar para estar experimentando este conceito da fé cristã de fato e de verdade. E com isso eu quero deixar este início de semana, esta palavra de reflexão e deixando aí para vocês, como de costume, um beijo na alma, um beijo no coração de cada um, que vocês possam ter um início de semana abençoadíssimo. Amém?